A graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo. Estamos de volta na nossa escola de oração, Prostrado Somente para Cristo, a sua faculdade espiritual e informal. Mas antes, quero convidar a você a compartilhar desse curso 100% gratuito para todos os seus amigos, familiares, para todos os seus grupos. Avisa essas pessoas desse curso maravilhoso para aperfeiçoar e ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de orar, aquelas pessoas que querem refinar a sua vida de oração, aquelas pessoas que oram, parece que não sai do lugar, a vida não muda. Faça o bem nesse ano, faça o diferencial. Convido essas pessoas a se inscreverem nesse canal, que eu tenho certeza que haverá um grande diferencial. Se inscreva também no nosso canal no Instagram, mtv.ministério. Vamos fazer a diferença nesses últimos tempos. Amém? Então vamos lá. Hoje nós entramos no nosso episódio 9, ou seja, os 3 reinos da oração, parte 3. Deixa eu só lembrar vocês, depois você vê lá o 7º, o 8º episódio e agora o 9º, para você entender os 3 reinos que dividimos em 3 partes. Lembrando que o curso total são 36 vídeos, tudo sobre oração, para você se tornar um guerreiro de oração nos últimos tempos. Quer afiar a sua vida de oração? Quer observar na sua vida o diferencial? Então faça o curso até o final, que você vai ver o grande diferencial. Todo domingo às 14 horas aqui no YouTube. Então vamos lá. O primeiro reino, nós falamos do reino da carne. Tem o reino da carne, o reino da alma e o reino do espírito. Do reino da carne, nós falamos sobre aquele paralelo sobre o tabernáculo, sobre o altar do holocausto. Ou seja, o altar do holocausto era do lado externo. Amém? Falamos também sobre o reino da alma, falamos a figura do incenso, que ali fica o local onde os sumos sacerdotes eles tinham que manter a chama acesa de dia e à tarde, eles eram responsáveis por uma disciplina, por uma constância, para entrar numa atmosfera de adoração. E agora vamos entrar no reino do Espírito. Pastor, eu quero entender outros 2 reinos, então assiste o 7º e o 8º episódio, que eu tenho certeza que a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Você já viu aquelas pessoas que começam a orar, parece que dá um sono profundo, parece que tem um guarda-roupa nas costas, a pessoa fica cansada. Então assista o 7º episódio, o Reino da Carne, para você não cair mais nessas armadilhas. E também você vai entender que existem batalhas espirituais que você só vence no reino da alma. Assista também, ou seja, existem batalhas espirituais que você só vai conseguir ultrapassá-la quando você entende essa dimensão, essa dinâmica do reino da alma. Ou seja, tem pessoa que passa ano após ano, passa a sua vida inteira, sempre a batalha, sempre na mesma área da vida. A vida é sempre na área sentimental, é sempre na área da saúde, é sempre em alguma área específica. Então aprenda sobre o reino da alma, que você vai entender de uma forma que você nunca viu na sua vida. Eu tenho a certeza disso, que algo diferente vai acrescentar na sua vida em Cristo Jesus. Bom, agora vamos para o reino do Espírito. Você veio do reino da alma. Nós colocamos no último episódio como que você vive uma outra atmosfera. Aprendemos que no reino da carne, o diabo entra sem você permitir. No reino da alma, se você permitir, porque você está em outra dimensão. E no reino do Espírito, o diabo não entra. Você lembra do lugar santíssimo? Vamos lembrar do tabernáculo? Ou seja, quando o sumo sacerdote entrava de qualquer maneira, ele era fulminado, porque é um lugar santíssimo, conforme fala em Isaías, fala em Isaías, para o lugar santíssimo, o lugar santo, que o mundo não entra. O imundo não entra nesse lugar. É um lugar preparado, é um lugar de fortes dimensões, de profundo discernimento, onde você vai tirar dúvida, onde você vai ser clareado, onde o próprio Espírito Santo vai estar intercedendo, dando direções para você. É uma dimensão profunda no mundo espiritual. Então vamos lá, os 3 reinos da oração, parte 3, o reino do Espírito. Então vamos lá, a transição do reino da alma para o reino do Espírito. Lembrando, do reino da carne para o reino da alma requer perseverança, requer determinação, requer você sangrar a sua alma numa adoração, num clamor, mesmo você sentindo a dificuldade. Você nem vai percebendo, existe uma linha imaginária, quando você menos pensa, mais próximo do reino da alma você está. Aí você persevera também do reino da alma, quando você menos imagina, mais próximo você está no reino do Espírito. Então os outros vídeos você vai entender isso no 7º e no 8º. Então você foi transladado para o reino do Espírito, ou seja, eu estou falando uma linguagem espiritual, por isso que eu falo para você assistir os outros episódios. Então vamos lá, Salmo 100, versículo 1 ao versículo 4, vamos lá. Aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor, lembra o culto racional, onde Deus está sendo glorificado, com alegria. Vinde a sua presença com cântico de louvor. Nós falamos que Deus não procura cantor, mas adorador. Eu mesmo sei cantar, mas eu adoro o Senhor. Ou seja,
toda aquela filosofia, aquela formatação é para agradar o homem na terra. Mas Deus, ele olha muito mais do que isso. Deus, ele vai olhar o coração. Logicamente que a gente tem que apresentar sempre o melhor para Deus. Mas nos bastidores, Deus quer o seu clamor, o seu louvor. Ainda que você não saiba, é dó, ré, mi, dó sustenido, ré bemol. Mas se você está nos bastidores ali, aquela música do banheiro, que você está tomando seu banho, está em casa, mesmo que você está igual o Pato Donald ali, mas está sendo de coração, está sendo com a alma limpa, santificado, pode ter certeza que Deus vai aspirar com as narinas dele. Então você veio do reino da alma, você está adorando, você está clamando, você está numa dimensão, vai observando, com alegria, a presença, com cântico de louvor, Deus está te inspirando. Reconhecei que o Senhor é Deus. Estou lá no versículo 3 e 4. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hino de adoração, exaltai e bendizei o teu santo nome. Então, para entrar no lugar santíssimo, nessa dimensão espiritual, obviamente que é através de Cristo, através dessa oração, dessa continuidade, então agora você está no reino da alma, você está sendo transladado para o reino do Espírito. Você está sendo muito grato, você está dando graças a Deus, você está adorando o Senhor, você está numa dimensão, a sua alma está bendizendo ao Senhor, lembrando que quem bendiz o Senhor é a sua alma, não a sua carne. Você vai aprender isso nos outros episódios anteriores. Então vamos lá, vamos agora, você está numa transição. Então vamos trazer primeiro o princípio espiritual do reino do Espírito. Vamos lá. Agora é o Consolador no comando. Acompanhe comigo o slide. É o Consolador que está te direcionando com mais profundidade. E nós simplesmente devemos nos posicionar no centro da sua vontade, seguindo as diretrizes e nos lançarmos nele e deixá-lo em liberdade dentro de nós. Lembra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? E uma das formas do Espírito Santo interceder por nós é refinando a nossa vida de oração, nos dando discernimento, nos dando a cada dia diretrizes profundas no mundo espiritual. Lembra o que fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10? Fala assim: o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então agora você está entrando numa dimensão mais profunda, onde coisas gloriosas, onde direções reveladoras, onde você vai sair as vendas dos olhos e você vai começar a ter as suas decisões mais claras, orientadas pela palavra de Deus. Agora as coisas vão se tornando mais claras para você. Você vai ter direção. Aí você vai olhar para a palavra, vai ter confirmação ainda mais clara na palavra de Deus. Amém? Ou seja, vai ser aquilo que está por trás das letras, você revelações do Espírito Santo na palavra. Amém? Vamos lá. E nós lançarmos nele e deixá-lo em liberdade dentro de nós. Isso requer uma preparação nos bastidores. Lembra que Jesus falou, entra para o seu quarto, que você orar em segredo, o Pai honrará. Então você está construindo, Construindo uma intimidade dos seus bastidores com Deus. Você está entrando nas dimensões. Isso requer, lembra? Dedicação, tempo com Deus. Vamos lá. No reino do Espírito, o agir de Deus implanta profundidade, riqueza e profundidade, sabedoria de Deus. Lembra desse versículo? Direção, discernimento e capacitação para os dilemas da vida, que o servo de Deus deverá decidir a cada contexto da sua história. A pior coisa que tem é você ter que tomar uma decisão e você não ter direção, você não saber qual a decisão que você deve tomar. Eu largo aquele emprego, eu aceito aquele novo emprego, eu mudo de cidade, eu não mudo. No reino do Espírito, você é clareado em todas as suas decisões. Você começa a viver uma outra história. Você está com muito mais discernimento espiritual, porque o próprio Espírito Santo começa a clarear. Por isso é importante você estar nesse reino do Espírito. Vamos lá. Então vamos entender aqui o reino da alma para o reino do Espírito, para que você entenda o passo a passo. Lembra que nós falamos do altar do incenso, que ele localizava-se no lugar santo? Falamos essa comparação do tabernáculo, lembra? Pedi e receber, peça e receberá, busca e achará, bata e a porta se abrirá. O pedir, você está no reino da carne, então requer uma determinação, uma perseverança, mas existe aquelas distrações tentando te parar, tentando bloquear a sua vida. Lembra quando Abraão estava adorando o Senhor, clamando? Havia aquelas aves que buscavam ali tentar atrapalhar de alguma maneira para que Abraão não prosseguisse, e Abraão fala que ele as enxotava, ou seja, o adversário quer te distrair. O reino da carne é uma guerra, sangra a sua alma, mas
conforme você vai persistindo, você está sendo, sem você perceber, ultrapassando essa linha imaginária do reino da alma. Então agora você tem que lembrar que o altar de incenso tem que manter a chama acesa. Ou seja, o sacerdote lá, o subsacerdote, estava sempre mantendo a chama acesa de manhã à tarde para que a chama não apagasse. Lembra que nós falamos do altar de incenso no episódio anterior? Tinha que estar, então, a chama acesa e o incenso são as orações do povo de Deus. Está lá em Apocalipse, nós falamos também, comentamos sobre isso. Vamos lá. O altar de incenso localizava-se no lugar santo. Contudo, no dia da expiação, lembra disso? Esse altar passava a fazer parte do Santo dos Santos, por conta da retirada momentânea do véu. Então havia todo um ritual espiritual. Havia um estreito relacionamento sacramental com o santuário interior e com a Arca da Aliança. Só você conferir isso na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 40, no versículo 5. Então havia uma transição, havia algo inovador, transformador. Lembrando que Jesus, logicamente, obviamente que o véu foi rasgado, deu acesso ao Pai, só que existem princípios que você precisa observar. Como você chegar no Reino do Espírito. Ninguém já começa orando já cheio do Espírito Santo. Ele começa a orar, ou seja, orar numa dimensão, daqui a pouco ele vai perceber algo diferente, vai entrar em outra atmosfera. Obviamente, logicamente, né? Que o Espírito Santo habita dentro de você, mas o poder vem sobre você. Lembra, a Bíblia fala, de repente veio como um som impetuoso sobre aquele povo que estava reunido, orando e clamando. Assim estava Paulo e Silas clamando, adorando, e sobre ele veio um terremoto, veio um poder, ou seja, dentro de você, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, sobre você, há o poder do Espírito Santo que vem derramando a cada dia essa unção, essa capacitação. Então, vamos lá. Havia um estreito relacionamento sacramental com o santuário interior, com a Arca da Aliança. Então, no dia da expiação, vamos dizer assim, esse altar de incenso, ele tinha algo transformador. Amém? Ou seja, passava a fazer parte do Santo dos Santos, ou seja, do nível mais profundo com Deus. No dia da expiação, confere comigo no slide, o sumo sacerdote levava incenso desse altar, juntamente com o sangue da oferta pelo pecado, para dentro do Santo dos Santos. Observa, havia sangue, até no lugar santo dos santos havia sangue. Ou seja, o sacrifício tinha que ser do lado de fora, a carne tinha que ser queimada do lado de fora, lembra disso? Tinha que ser queimado do lado de fora, do altar do holocausto. Mas o sangue em todas as áreas havia o sangue. Por isso que o diabo não gosta do sangue do Cordeiro, porque há poder no sangue de Jesus. Grava isso. Então vou lá. O sumo sacerdote levava incenso dentro desse altar, juntamente com o sangue da oferta pelo pecado, para dentro do Santo dos Santos. Confere isso, Levítico 16, 12 ao 14 e Hebreus 9, 7. Amém? Vamos continuar então, para que a gente vai absorvendo. Agora a gente tem que aprender que no lugar santíssimo, né, no terceiro nível, no reino do Espírito, há um redemoinho celestial. Isso aqui é um ponto-chave, sabe, um ponto transformador para a sua visão espiritual, para que você tenha um outro nível de oração no mundo espiritual. Você precisa entender isso. Vamos lá, o redemoinho celestial. O terceiro e mais profundo reino é o silêncio do bater. Aí você fala, como assim, pastor? O silêncio do bater? Isso é algo espiritual, não é algo da carne, não é pela força, nem com a sua violência, nem com a minha violência, é pelo Espírito de Deus. Lembra disso? Está em Zacarias? Ou seja, uma profunda experiência dentro do lugar santíssimo. Observa no slide. Ou seja, o silêncio do bater. Como assim, pastor? É um redemoinho espiritual. Agora algo poderoso acontece. Aleluias. É o Espírito Santo que vai fazer uma fusão no seu espírito. Lembra que você se torna um só com Cristo? No momento que você se entrega através de uma autêntica adoração, você vai se aprofundando na oração, na adoração, você vai se aprofundando, intercedendo em ti. Agora o Espírito Santo começa a interceder em ti, através de ti. Ele coloca as palavras, ele coloca as orações que você precisa orar, ele começa a te dar direção na sua oração, ele começa a direcionar o tipo de oração que você precisa orar. Então ele começa a te dar direção, por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Então ele intercede por nós, não só ele lá sozinho e a gente ir num lugar sozinho, não. Ele faz aquela fusão dentro de nós, ele começa a interceder em nós, alinhando as nossas súplicas e adoração às direções
dele, as direções necessárias, ou seja, as direções transbordarão, sabe, uma paz profunda, uma paz que excede todo entendimento, transformará completamente a nossa visão. Sai dos nossos olhos aquelas escamas, ou seja, parece que a oração não sai, agora ela desenvolve com muito mais eficácia. Agora você tem discernimento, você sabe a decisão a tomar, porque o Espírito Santo está te dando conselho, ele está falando lá no seu interior, lá no seu inconsciente, lá no seu subconsciente, e ainda vai te provar na Bíblia aquela direção que te deu. Você vai ter lá como um método espiritual a Bíblia, naquele discernimento que ele te deu. Ou seja, você vai ter inúmeras diretrizes e caminhos a percorrer, as decisões a tomar. No reino do Espírito é um reino de transformação, é o redemoinho celestial. Preste atenção para você entender melhor ainda o redemoinho celestial. Primeiro, quero que você aprenda que é uma experiência transformadora. Preste atenção no detalhe. Salmos capítulo 42, no versículo 7, a Bíblia diz assim: um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, nunca esquece dessa palavra. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Igreja, isso aqui é revelador, é transformador. Nós sabemos que se uma casa ela está vazia, ela não se preenche das coisas de Deus, vem mais 7 espíritos do mal, e a situação daquela pessoa se torna pior. O mal chamando outro mal. Agora, se uma casa está cheia, ela se enche. A Bíblia fala que, por exemplo, Davi ia ficando cada vez mais forte. Ele crescia em conhecimento, na sabedoria, assim como Jesus crescia no conhecimento, na sabedoria e na graça diante do Senhor e dos homens. Agora, o que significa a palavra catadupa? Você sabe? São tornados. Anota aí. Catadupa significa tornados. Olha só. Ou seja, que abismo é isso? Deus está te envolvendo num redemoinho. Glórias, aleluias. Aí fala assim: todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Você sabe o que significa essa palavra vagas? Significa grandes ondas da presença de Deus. Não é revelador isso? Ou seja, Deus ele quer te envolver numa atmosfera onde ele vai trazer revelações profundas, direções tremendas, uma profundidade. Por isso que você não deve esquecer 1 Coríntios 2,10, para que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Confere isso na Bíblia. Lembra quando Deus chama Ezequiel? Ezequiel, vem, Ezequiel. Ele começa a dar uma visão para Ezequiel. As águas estão nos tornozelos. Depois as águas estão batendo no joelho. Depois as águas estão batendo no peito. Agora ele tem que atravessar. Ou seja, são níveis espirituais. Então Deus chama Ezequiel para um nível mais profundo com Deus. Lembra também no Vale dos Ossos Secos? A Bíblia fala que os ossos estavam secos. Daqui a pouco, Deus fala: e aí, Ezequiel, pode ter vidas? Aí quando ele chega mais próximo, os ossos não estavam secos. Os ossos estavam sequíssimos. Então, ele falou: tu sabe, então declara a minha palavra. Então, olha, Ezequiel está vivendo uma outra dimensão. Eu quero te chamar para essa dimensão em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Ou seja, são tornados, onda da presença de Deus. Pastor, me dá exemplo bíblico que aconteceu isso na Bíblia, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Tornados com os querubins dentro dele. Vamos lá, tornados da presença dessa onda da presença de Deus. Vou dar 2 exemplos para vocês. Vamos, o primeiro aqui, vamos lá. Ezequiel 1, versículo 19 ao 21, fala assim: e quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se elevavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito. Olha que revelador. Eles estão num redemoinho de uma direção, de um discernimento. Então, quando você está no reino do Espírito, você tem discernimento. Por exemplo, essa escola de oração foi através de oração no reino do Espírito que Deus deu essa direção. São direções que Deus dá. A gente está com um projeto todas as quarta-feiras, inteligência espiritual. Foi através de oração, estando no reino do Espírito, que Deus deu esse discernimento. Toda quarta-feira, às 6 da manhã. Amém? Vamos lá. E para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam. E as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Dessas rodas havia uma onda da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, de um movimentar de Deus. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis,
elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam, observa, as rodas também se levavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo espírito deles estavam nelas, nas rodas. Observa que dimensão. Observe que não é o pastor que está criando esse estudo, é o Espírito Santo que está revelando na sua palavra. Ame Bíblia em nome do Senhor Jesus. Olha só que lindo o poder da dimensão de Deus. Pastor, me dá mais exemplo bíblico, presta atenção. Redemoinho espiritual, dessa terceira dimensão, você ser envolvido por um tornado de direções de Deus, de discernimento espiritual, chega do mesmo, amém? Vamos ter algo diferenciado nesses últimos tempos. Vamos lá, Deus abrindo a mente de Jó. Observe como é que ele abre a mente de Jó, abre o entendimento de Jó. Jó, capítulo 40, no versículo 6, fala assim: então, do meio do redemoinho, o Senhor dirigiu a sua palavra a Jó. Do meio do redemoinho, numa dimensão sobrenatural, no meio do redemoinho, nessa terceira dimensão, a sua visão aí começa a se tornar uma visão de águia. Os seus ouvidos estão afiados, você está com uma sensibilidade do Espírito Santo dentro de você para entender o que Deus quer que você faça, como você deve agir no mundo espiritual. Deus começa então a ampliar o pensamento de Jó, confere aí no slide, e o provoca a ter uma visão mais ampla, mais madura no mundo espiritual, dentro dessa terceira dimensão. Olha que tremendo. Mais um exemplo para você nessa terceira dimensão. Então, quando você está no reino da alma, na segunda dimensão, você não deve parar, porque agora você está entrando numa outra dimensão, você está tendo uma transição para o reino do Espírito, onde você vai ter direções mais refinadas. De repente, aquele propósito que você está anos pedindo a Deus direção, no reino do Espírito você vai ter. No reino do Espírito você vai ter mais clareza. No reino da alma você saiu cansaço, mas no reino do Espírito você tem direção. No reino da alma, muralhas foram quebrados, mas no reino do Espírito você sabe o que fazer. No reino da carne, você não se concentra, mas você persistiu, você sangrou e Deus viu também os seus esforços. A Bíblia fala que se esforça, se apoderar do reino também. Vamos lá. Mais um detalhe, mais um exemplo. Redemoinho espiritual. Elias, o redemoinho e a visão chave para Eliseu. Presta atenção, porque Eliseu foi um grande homem de Deus também, um dos pontos chave para você não esqueça sobre o reino do Espírito. 2 Reis 2, 9 a 11 fala assim: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual, da unção que havia em Elias. Eliseu foi ousado. Deus gosta de pessoas ousadas. Ousado no Espírito e pontuado na palavra de Deus. Então Eliseu falou: Elias, eu quero a porção dobrada da unção que está sobre a sua vida. Olha a condição de Elias, que colocou para Eliseu que você deve prestar muita atenção. Fala assim: Elias respondeu: em verdade perdiste algo muito difícil. Todavia, se me vires, quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber, o meu arrebatamento não se fará. Então, qual foi a condição de Elias para Eliseu? Você tem que vivenciar uma experiência. Você tem que observar e vivenciar. E você tem que observar e viver essa experiência para que você tenha uma vida sobrenatural, para que você tenha discernimento, para que você tenha essa autoridade que Deus me deu. É isso que Elias está falando para Eliseu. Ele falou assim: se você perceber isso, você vai ter. Se não, você não vai ter. Isso não vai acontecer se você não estiver nessa dimensão. É muito forte. Aí a Bíblia continua. Estou olhando aqui o versículo. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-se um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, ou seja, um tornado da presença de Deus. E ali Eliseu teve essa experiência, ele estava presente, e por ter essa experiência, ele atender à condição dada por Elias, Eliseu passou a ser um grande homem de Deus. Quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você precisa entrar nessa terceira dimensão para ter discernimentos claros, principalmente o que fazer nesses últimos tempos. Amém? Ou seja, um verdadeiro preparo espiritual. Por isso, convido você a assistir todos os 36 vídeos da Escola de Oração, que sai todo domingo às 14 horas no YouTube. Amém? Então vamos lá, para nós resumirmos.
Resumirmos então, é uma adoração dada por Cristo e exalada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toma a sua pessoa para que coloque palavras certas, direções nos seus lábios, vai te dar entendimento, vai te dar estratégia, vai te dar clareza espiritual. Agora são direções refinadas nessa terceira dimensão. Há uma sensibilidade e um discernimento muito claro. Grava isso. Não somente Cristo está em mim, mas nós estamos no reino dele, através do Espírito dele, ele começa a interceder por nós, usando nossos lábios, para que a gente tenha ação de acordo com a sua palavra. Observa, ou seja, ele ora e ele canta através de nós. Olha só que lindo. Hebreus 2, do 11 ao 13, fala assim: assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Observa, e ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. Então você começa então agora glorificar a Deus numa outra dimensão, que o próprio Espírito Santo coloca as palavras na sua boca. O próprio Espírito Santo está te ensinando a orar, interceder. Lembra dessa palavra? O Espírito Santo intercede por nós. Agora ele está usando os seus lábios, agora ele está te dando direção, ele está mostrando que você deve orar, vai te direcionar as suas orações, vai trazer clareza na sua vida, vai te encher de alegria. E mais, porém nele é minha confiança. E outra vez ele afirma: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Então agora é você estar nessa dimensão com ele. Ou seja, quando trazemos o nosso ser ao Santo dos Santos, verdadeiramente nos tornamos o templo do Espírito Santo. Ah, pastor, eu sou o templo do Espírito Santo, mas você precisa ser dependente, você precisa ser ousado. Confere isso em Hebreus 3:6. Confere isso em João 3:8. As condições. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. No próximo bloco, vamos falar sobre o milagre da intercessão. O que acontece no mundo espiritual, algo transformador que você vai amar sobre o mundo da intercessão. Você vai ver que existem muitas cabeças que se quebram, inclusive na sua própria vida, sobre a intercessão. Então eu tenho certeza que cada vídeo irá te surpreender e mudar a sua vida espiritual. Eu tenho a certeza que no reino do Espírito você não vai ter mais dúvida nas suas decisões. Você verdadeiramente vai ter discernimento espiritual, porque agora você entrou no reino do Espírito. Isso requer dedicação, requer uma busca profunda. Que essas palavras você possa replicá-la, você possa inscrever nesse canal, convida milhões de almas e vamos fazer a diferença. A Bíblia diz que o menor virá a ser uma poderosa nação, que Deus vai nos dar força, uma força tremenda, e vamos produzir como 1000 homens. Eu convido você a se juntar como um povo remanescente fiel e multiplicar para pessoas falar: olha, você quer aprender a orar? Você quer aprender a ter uma oração mais refinada? Se inscreva nesse canal e venha fazer a diferença nesses últimos tempos. Espero poder contar com você. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro às 14 horas aqui no YouTube. Um beijo no seu coração em Cristo Jesus.